Então, gente, vamos entrar no assunto. Vou falar sobre a água hoje, uma pesquisa bastante recente, que foi publicada na Nature, sobre a água metálica. Não é a água que parece metal, é a água que tem, né, as propriedades, além de parecer metálica, ainda tem a propriedade dos metais. Como foi feito isso? Nós vamos ver. Você tem uma estrutura aproximadamente tetraédrica para a água, né? Dois hidrogênios, um oxigênio, só que aqui você tem orbitais preenchidos, né? Vão afastar um pouco mais do que. Então, essa ligação fica mais fechada do que a do CH4, por exemplo. Você tem para o CH4 uma simetria entre as quatro ligações, né? Para a água, não. Então, por conta desses orbitais preenchidos, essa nuvem de elétrons que vai ter aqui, pressiona mais as ligações. Então, aqui você tem 104 graus e pouco, né? Aqui a ponte de hidrogênio. O hidrogênio atraindo e sendo atraído pelo oxigênio, né? E essas pontes de hidrogênio é que vão dar muitas características diferentes à água. Vegetorix, agradeço muito por ter me enviado o artigo original. Eu não consegui acesso, né? Eu tenho meios de acesso também, mas não consegui acesso a esse artigo, um artigo interessantíssimo. E o Vergetorix me mandou. Comportamento Mempemba. Esse efeito é o nome dado à observação de que um líquido, normalmente água, inicialmente quente, pode congelar mais rápido do que o mesmo líquido frio, sob condições semelhantes. Há divergência sobre sua base teórica e os parâmetros necessários para produzir esse efeito. Então, gente, não é toda hora que vai acontecer, né? Então, mesmo essas condições, elas são estudadas. Quando isso acontece exatamente e tal. Então, não é sempre que acontece, por isso que eu escrevi pode, não deve. Está aqui um gráfico, né? Um gráfico do congelamento. Então, veja, em vermelho, você tem água quente. Em azul, você tem água fria. No eixo horizontal, você tem o tempo. E no eixo vertical, a temperatura. Então, veja que conforme vai caindo a temperatura, tem uma hora que, no mesmo tempo, as duas amostras têm a mesma temperatura e depois a água quente ela vai caindo mais rápido. Ela vai congelar mais rápido do que a água a 18 graus. Então, uma está a 42, água quente, e a outra está a 18. Aqui está a 42, linha vermelha, vai congelar mais rápido que a linha azul, que é justamente a água a temperatura ambiente. O nome se deve a Erasto Bartolomeu Mempemba. Ele observou isso quando ele tinha 13 anos, na escola secundária, enquanto preparava sorvete para vender. Discutiu suas observações com seu professor e com o físico Dennis Gordon Osborne, que confirmou as observações experimentalmente. Os dois publicaram em 1969 um artigo sobre o assunto. Esse fenômeno da água fria, ela congelar mais devagar do que a água quente, já tinha sido observado antes na história por Aristóteles, Francis Bacon, Descartes, inclusive uma passagem, reservei aqui uma passagem de Aristóteles. Então, o fato de a água ter sido previamente aquecida contribui para o seu congelamento rápido, pois assim ela esfria antes. Por isso, muitas pessoas, quando querem resfriar a água rapidamente, começam colocando-a ao sol. É um assunto ainda bastante controverso, mas tem várias possibilidades de explicação. Então, a primeira, a transferência de calor, induzida por microbolhas. O processo de fervura induz microbolhas na água que permanecem suspensas de forma estável enquanto a água esfria. Então, agem por convecção para transferir calor mais rapidamente conforme a água esfria. Então, o processo de convecção, né, seria justamente então, as bolhas, depois a convecção. As bolhas facilitariam a convecção. E exatamente o processo de convecção também é uma explicação. Então, acelerando as transferências de calor, faria a convecção. A redução da densidade da água, abaixo de 4 graus Celsius, tende a suprimir as correntes de convecção que resfriam a parte inferior da massa líquida. A densidade mais baixa da água quente reduziria esse efeito, talvez sustentando o resfriamento inicial mais rápido.
uma convecção mais alta na água mais quente também pode espalhar cristais de gelo mais rapidamente. Então, uma das explicações para esse efeito, muitas vezes é chamado de efeito Mbemba-Aristóteles. A água do dia a dia, ela não é uma água destilada. Ela tem ali uma série de impurezas, por exemplo, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, outros sais minerais dissolvidos na água podem precipitar quando a água é fervida, levando um aumento no ponto de congelamento em comparação com a água não fervida, que contém todos os minerais dissolvidos. Então, essa seria uma outra possibilidade para a observação desse efeito. Gases dissolvidos também. Então, a água fria pode conter mais gases dissolvidos do que a água quente, o que pode, de alguma forma, alterar as propriedades da água com relação às correntes de convecção. De novo, aparece aqui a convecção. A convecção parece ser uma explicação muito boa aí para esse fenômeno. E, finalmente, as pontes de hidrogênio, né? Em água quente, as pontes de hidrogênio são mais fracas. Agora, vamos ver a água metálica. Um excelente artigo, foi Veja a quantidade de autores. Evidência espectroscópica de uma solução de água metálica e dourada. Aqui eu pus uma bela imagem, né, tirada do artigo também. Esse dourado, gente, é água. Esse dourado é água, com características metálicas. Então, pode-se dizer realmente, olha, é metal. É metal. Sabem que no metal você tem elétrons que são compartilhados por todos os prótons ali. Né? Compartilhamento, isso que dá as características do metal de uma ótima condução de eletricidade e calor. É justamente esses elétrons livres, né? Esses elétrons, eles são compartilhados por todos os prótons, né? Os núcleos. Então, é bem diferente de uma ligação covalente ou iônica. Todos sabem, aí vem justamente a água destilada, né? Todos sabem que a água conduz eletricidade. A água do dia a dia, gente, não é a água que conduz eletricidade. A água destilada não conduz eletricidade, né? Não tem cargas livres ali. Mas a água do dia a dia, ela sempre contém impurezas, sais, etc., e isso facilita a condutividade. A água destilada pura, por outro lado, é um isolante quase perfeito. Ela consiste em moléculas de H2O que estão fracamente ligadas umas às outras por meio de pontes de hidrogênio. Como eu estava mostrando aqui, há uma atração, né, entre esse hidrogênio e o oxigênio da outra molécula, e isso se chama ponte de hidrogênio. Os elétrons de valência permanecem ligados a cada molécula. Então, os elétrons da água, eles ficam muito próximos aqui, né? Eles não são compartilhados por todos os núcleos, como acontece no metal. Então, para criar essa banda de condução, justamente essa nuvem eletrônica de compartilhamento, com elétrons que se movem livremente, a água teria que ser pressurizada a tal ponto que os orbitais dos elétrons externos se sobrepusessem. Ou seja, conforme aumenta a pressão, você tem uma aproximação aqui das duas moléculas, de tal forma que os elétrons acabam sendo compartilhados entre núcleos. Então, precisaria ali de 48 milhões de atmosferas para ter água metálica. Como é um pouquinho difícil de conseguir aqui na Terra 48 milhões de atmosferas, então o pessoal bolou aí um outro jeito de fazer água metálica. Como é que fizeram isso? Então, em uma colaboração internacional de 15 cientistas de 11 instituições diferentes, essa equipe fez uma abordagem completamente diferente para produzir uma solução aquosa com propriedades metálicas pela primeira vez e documentou essa transição de fase. Para fazer isso, eles experimentaram metais alcalinos que liberam seu elétron externo com muita facilidade. Mas tem um problema, né, gente? Metais alcalinos com água, acontece o quê? Uma reação extremamente violenta, explosiva. Joga um pedaço de sódio puro dentro da água para ver o que acontece, né?
Então, precisa tomar um extremo cuidado quando se lida com esse tipo de material, a reação é muito violenta. Como é que eles fizeram para evitar isso, essa reação violenta? Então, para evitar essa reação, ao invés de pôr o contato do metal com a água, puseram o contato da água com o metal. Só que uma casca ali muito fina de água. Colocaram uma pequena quantidade de água e uma gota de metal alcalino, uma liga ali de sódio e potássio, que é líquida a temperatura ambiente. Vamos ver como eles fizeram isso. Então, foi montado o experimento em uma câmara de alto vácuo, que continha um bico fino. Esse bico é de quartzo, do qual goteja a liga de sódio e potássio líquida. Então, a gota, essa gota de sódio e potássio líquida, ela tem um aspecto prateado. Um pouco de vapor de água flui para a câmara da amostra e forma uma película fina na superfície com apenas algumas camadas de moléculas de água, muito fina, então, essa película. Isso quase imediatamente faz com que os elétrons, bem como os cátions metálicos, se dissolvam da liga alcalina na água. Os elétrons liberados na água se comportam como elétrons livres em uma banda de condução. Vamos ver uma figura disso. Então, veja que os elétrons são transferidos aqui para a água, né? A água a uma certa pressão, uma pressão muito pequena, ela é jogada ali na gota da liga sódio-potássio, certo? Então fica uma camada muito fina, os elétrons começam a se transferir. Então você, aqui palavras do próprio pesquisador, você pode ver a transição de fase para água metálica olho nu. Sim, ela fica num aspecto extremamente bonito, inclusive dourado. Depois vai mudando de cor. A gota prateada de sódio e potássio se cobre com um brilho dourado, que é muito impressionante, relata o Dr. Robert Seidel. Esse é um dos pesquisadores, né? Ele, inclusive, supervisionou os experimentos. A fina camada de água metálica dourada permanece visível por alguns segundos. Isso permitiu que a equipe liderada pelo professor Pavel, da Academia de Ciências Tcheca de Praga, comprovasse com análises espectroscópicas que é, de fato, água em estado metálico. Então, a gota começa a se formar, 1 segundo, 2 segundos. Essa gota, então, tem um diâmetro final de aproximadamente 5 milímetros, ou seja, raio de 2,5. Um raio de 2,5 milímetros. É uma gotícula, gente, uma gota muito pequena. A série de imagens mostra uma evolução de segundo a segundo da gota dessa liga metálica injetada na câmara de vácuo com a pressão de vapor de água de aproximadamente 10 elevado a menos 4 milibar. Ou seja, jogaram a água ali com uma pressão muito pequena, também para evitar reação explosiva. Os instantâneos demonstram a formação inicial de uma camada dourada de uma solução de água metálica que, devido à maior absorção de água, se transforma em bronze em alguns segundos. Não é que se transforma no bronze. Aqui é a cor bronze. Então, esse dourado, gente, é água. Essas cores, essa crosta é água. Água dourada, água em cor bronze, depois ela fica azulada. Depois de 8 segundos, você tem ali o fim do processo, né? O fim do experimento. Então, é um experimento de 8 segundos, onde eles tiveram que analisar rapidamente ali tudo, né? Fizeram com análise espectroscópica para ver esse comportamento da água e é exatamente metálico. Tanto a cor é metálica, quanto o comportamento é metálico. A partir dos 6 segundos, já começam a aparecer as manchas brancas. Então, NaOH, KOH, hidróxidos alcalinos começam a se formar, são essas manchas brancas que já começam a interromper a crosta de metal que a água formou, até que não tenha mais crosta nenhuma. As duas impressões digitais decisivas em uma fase metálica são a banda de condução, justamente, e a frequência do plasmon, quânticos de oscilação de um grupo de elétrons livres da superfície de um metal. É justamente esse plasmon, ele faz parte, né, como característica de qualquer metal. Então, a equipe foi capaz de determinar essas duas características, o plasmon e a banda de condução,
usando espectroscopia de reflexão óptica e espectroscopia de fotoelétrons de raio-x síncrono. Nosso estudo não apenas mostra que a água metálica pode, de fato, ser produzida na Terra, mas também caracteriza as propriedades espectroscópicas associadas ao seu belo brilho metálico dourado. Então, o que foi formado ali foi realmente água metálica. Resumindo o que aconteceu. Você tem, então, uma gota de uma liga de sódio-potássio, que é gotejada ali através de um fino bico de quartzo, se forma a gota, é aspergido ali um borrifado, uma fina camada, muito fina, numa levíssima, né, pressão, numa fraquíssima pressão de 10 a menos 4 milibar, é borrifado ali um pouquinho de água, que forma uma casca metálica. Por que se forma essa casca metálica? Porque esse procedimento evita, inclusive, a explosão, ou uma reação violenta, né? Uma gota daquele tamanho não vai explodir um laboratório, mas uma reação mais violenta que impediria o experimento. Então, justamente esse borrifamento de água impede essa reação violenta. Ao fazer isso, ao conseguir fazer isso, os elétrons livres da liga metálica, eles passam para a água. E aí a água fica com mais elétrons livres e com esse comportamento metálico, justamente tendo as propriedades de um metal e a cor metálica, dourada, que depois passa por uma cor de bronze e finalmente azul. Eu achei esse experimento interessantíssimo, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá aí os espectros, então, de reflexão óptica, justamente mostrando aqui o plasmon, né? Que é essa medido em electrovolts aqui. Então, você tem justamente nesses picos e vales a caracterização do comportamento metálico da água. Agradeço a todos pela presença. Um grande abraço e até a próxima.